Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Que o nosso amigo e mestre Jesus possa se fazer presente em cada lar, em cada coração, e que possamos nesse momento buscar a conexão com o nosso Pai Maior, nosso Criador, através da prece, que hoje será a prece do jovem cristão. Senhor, dá-nos o amor puro, o respeito à tua lei, a disciplina benéfica, a assimilação dos bons exemplos, o acatamento aos mais velhos, a mente firme, o raciocínio claro, o sentimento elevado, o coração terno, o entendimento fraternal, o pensamento resoluto, os braços diligentes, as mãos amigas, os pés bem conduzidos, os olhos compreensivos, os ouvidos vigilantes, a dedicação ao estudo e ao trabalho, o devotamento ao bem, os recursos da paz e as ferramentas da boa vontade em todos os serviços que signifiquem a tua obra divina na terra, hoje e sempre, e que assim seja. Essa prece do jovem cristão é do espírito de Aires de Oliveira sob a psicografia de Chico Xavier. Que possamos, jovens espíritos que somos, absorver todas essas palavras em nosso coração e que possamos também direcionar os melhores pensamentos a toda a humanidade, ao nosso planeta, ao nosso país, a todos aqueles que, assim como nós, possuem aflições, dores, sentimentos de desespero, que o amor de Deus possa serenar os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Item 10, Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa.
Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecer a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, quem vos vendo, se possa dizer o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho, que vem trazendo para nós reflexões valiosas no intuito de que possamos compreender que na tarefa de salvação do espírito, a religião tem uma importante função, uma função esclarecedora, mas apenas a prática da caridade nos conduzirá a Deus, o nosso Pai querido. Então aqui nós nos deparamos com um texto de Paulo, o apóstolo, em que ele vem esclarecendo alguns pontos para nós. Ele nos traz que aqueles que praticam a caridade ainda na terra encontram a paz. E na vida espiritual encontrarão graça diante de nosso Deus. Nos ensina a submetermos todas as nossas ações ao governo da caridade, pois a consciência sempre nos apontará o caminho da paz e da fraternidade. Na prática do bem, o que conta não é o que deixamos de fazer, mas o bem que já conseguimos realizar. Ele enfatiza no texto, uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. As religiões, elas têm uma função de esclarecimento das pessoas para a prática do bem que vai conduzir a Deus, mas não garante a salvação, a nossa salvação. O Evangelho de Jesus, cuja principal lição pode ser resumida na frase "fora da caridade não há salvação", nos faz compreender que a caridade é realmente esse caminho. A caridade foi exemplificada por Jesus em todos os momentos de sua existência, a fim de que pudéssemos compreender essa lição sublime. E ele finaliza falando, meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar à luz do Espiritismo. Não porque só os que a possuem podem ser salvos, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Essa finalização que Paulo nos traz é muito tocante, nos chamando a refletir a respeito de bem utilizarmos o conhecimento que temos através do Espiritismo. E ele diz ainda mais: fazei, pois, em que vos vendo, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. E finaliza dizendo que todos nós que praticamos a caridade ou que viermos a praticar a caridade, seremos considerados os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençamos, ou seja, independente de nossas crenças religiosas. Agir no bem, praticando bem,
exercitando a caridade. Assim poderemos nos aproximar cada vez mais de Deus. Nos deixa a lição então, meus irmãos, que a religião não é o fim, é meio. A religião tem o intuito não de salvar, mas de esclarecer. E que apenas a ação permanente no campo da caridade nos conduzirá a Deus. Então a religião é esse meio que nos esclarece para que possamos melhor conduzir as nossas vidas, baseando-a na prática da caridade. Muita paz a todos, que Jesus ilumine a cada coração em especial. Que assim seja. Em momentos de grande clamor em que passa a humanidade aqui no planeta Terra, rogamos aos benfeitores espirituais em todas as esferas, os trabalhadores do bem, mensageiros de Jesus, possam, em todos os recantos deste planeta, fluidificar as águas, para que elas sejam o refrigério nas dores e aflições e em todas as necessidades de cada um, segundo a sua dor e a sua necessidade. Obrigada, meus irmãos, obrigada, Jesus, e que neste momento, Jesus, as tuas mãos se estendam sobre a humanidade sofredora. Que assim seja.